Ei, guarda balões. Como eu já falei na confraternização, eu já disse para a senhora hoje é uma peça fundamental dentro do grupo, né? Não só a senhora, mas como todo mundo, mas eu digo assim que a senhora se encaixou perfeitamente, né? Diferente de algumas pessoas que se limitam, que colocam obstáculos, a senhora vai superando aí as dificuldades que tem durante o dia a dia, né? Saiba que a Associação Zumbi, como a gente sempre fala, pode ser a segunda casa da senhora, ou a terceira, ou a quarta, mas seja uma das, né? E que saiba que a senhora faz parte não só do núcleo, mas da Associação Zumbi como um todo, certo? Então, acho que se a senhora sair da associação, vai ser uma falta muito grande. Certo? Só isso. Eu estou muito emocionada porque, assim, na verdade, eu estava sentindo que esse ano era diferente de todos os anos, desde eu pequeno. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Ei, para a bola! Vocês me conhecem daqui, mas assim, não sabem de onde eu vim. Eu vim de uma família muito pobre. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe, acho que eu vou chorar. A minha mãe sempre trabalhou para sustentar a gente e a gente nunca teve aniversário. Assim, no nosso aniversário, nós lá em casa somos 9 irmãos. No nosso aniversário a gente sofria mais por ver a mãe da gente querer dar uma coisa pra gente que não podia. A gente nunca quis, assim, porque sabia que ela não podia. Meu pai era alcoólatra, nunca deu nada pra gente. Eu tive que trabalhar desde que eu comecei a andar. Eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Nós mulheres sempre fomos muito batalhadoras lá em casa. Temos mais 2 irmãs, são bem parecidas assim comigo, são batalhadoras. E assim, eu vim para cá Fortaleza muito pequena, vim para brincar com uma menina. E quando cheguei, o pessoal me botaram para cuidar de 2 casas e cuidar da menina. E eu dei conta. Eu com 14 anos eu não sabia ler ainda. Eu sofria muito por viver longe da minha mãe, dos meus irmãos. E assim, o que me doía mais era saber que eles lá passavam muita dificuldade. E eu trabalhava e todo mês ganhava aquela mixaria, que era uma esmola. Eu só fazia enrolar no papel e mandava. E não tinha contato com a minha mãe nem com meus irmãos. Muitas vezes eu dormia chorando, porque eu sentia muita saudade deles. Porque a gente era pobre, mas a gente sempre foi muito unido. Tirando meu pai, né? Meu pai, além de ser ruim assim, em casa, ele era muito ruim para minha mãe. Ele batia na minha mãe, ele espancava ela, chegava a cortar ela de faca. E a gente via aquilo tudo. Aquilo para nós era um sofrimento muito grande. E toda a miséria que a gente passou, não era pobreza, era miséria mesmo. O que doía mais na gente era ver a nossa mãe, que não merecia passar por aquilo. E quando eu vim pra cá, aí eu sentia muita falta dela, eu não tinha contato com eles. Foi um dia eu pedi para minha patroa que eu queria estudar, porque eu queria escrever para minha mãe, para mandar notícias minhas, saber como ele estava. Ela falou para mim que eu não ia estudar, porque no colégio não aceitava eu estudar à noite, porque eu era de menor e eu trabalhava, eu não podia estudar. Aí eu fui contra a parede, fui no colégio, aí pedi à diretora, contei minha história para ela, ela disse que não podia voltar, e eu chorei, me humilhei e ela contou à noite. Eu estudei até uma certa série, até a 7ª, 8ª, só até a 7ª. Aí consegui ler, era muito esforçado, consegui ler. Mas eu já havia tão cansado de ver naquela vida de me pegar, humilhada, assediada, ser tentada, porque eu era bonita, eu era assim, uma valesca, eu era muito bonita. E geralmente meus patrões sempre tentavam. E eu já estava cansada daquela vida. E nos meus 15 anos, era onde eu tinha assim, um desejo
passava como se eu não existisse para ninguém. Às vezes quando lembrava, era 1 mês, 2 meses depois, foi teu aniversário, foi. E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca pedi nada. Eu não pedia, eu não lembrava. Quando eu queria alguma coisa, eu lutava por aquilo que eu queria. Eu não pedia. E foi quando passou meus 15 anos também. Eu sabia que a minha mãe lembrava. Lá onde ela estava, ela lembrava. Mas isso para mim também, porque eu sabia que ela não podia me dar. Aí foi quando eu, com 17 anos, conheci o pai da Valesca, da Andressa. Aí talvez porque eu já havia cansado de ver naquela vida humilhada, eu fui decidir morar com ele. Aí me juntei. Aí ele me deu tudo que eu sempre assim, ele era tudo para mim. Ele era um pai, ele era um marido, ele era um pai excelente, mas quando Deus tirou ele. Ele morreu de acidente e eu fiquei com ela duas. Às vezes não tem vergonha. Tem gente que não fala do passado, mas eu falo porque não é vergonha. Hoje eu olho onde eu estou, assim, hoje minha mãe era bem. Meu pai morreu, eu tinha 50 anos, como alcoólatra. Eu sofri, porque ele era meu pai. Ele, mesmo assim, a gente respeitava ele. Porque a minha mãe sempre ensinou a gente a respeitar o próximo. E quando o Valdirão morreu para mim, que era o pai da Valesca, da Andressa, eu fiquei no fundo do poço. Assim, ele me deixou bem vivida, nunca faltou nada, mas ele, que era o principal da minha vida, que eu sentia a proteção dele, ele faltava ali comigo. Aí foi onde, gente, eu vi quem eram os amigos. Ele tinha muito amigo, ele era uma pessoa muito boa, ele tinha muito amigo. E quando ele morreu, eu vi quem eram os amigos dele, só tinha um, que ele nunca me abandonou. Eu fiquei, a gente morava numa fazenda, ele tinha um plantio de mamão, ele subiu da noite porque quando eu me juntei com ele não tinha nada. A gente foi para dentro de uma casa, com as coisinhas que ele tinha, e quando eu me juntei com ele, a gente subiu da noite por dia. Quando ele morreu, ele tinha carro, ele tinha gado, ele tinha cavalo, ele tinha plantação de mamão. E eu fiquei sem chão de novo. Mas aí